Neste mundo, curandeiros têm sido reconhecidos por suas habilidades excepcionais e frequentemente recebem posições de poder como resultado. Há até uma academia real dedicada a treinar os melhores curandeiros do país. Como curandeiro, você geralmente é classificado como primeiro, segundo ou terceiro colocado, mas depois temos os Zenos, que nem sequer têm licença para usar magia de cura. No entanto, isso não o impediu de ajudar as pessoas sempre que pode. Então, ele abriu um pequeno consultório na periferia do reino para poder tratar as pessoas que precisam de sua ajuda. Assim que termina de curar um homem que veio ao seu escritório, o homem o agradece, mas ele não tem muito para pagar aos Zenos. Então, oferece a ele todo o dinheiro que tem no bolso. Zenos está bem com isso porque ele não está fazendo isso por lucro pessoal. E depois que o homem sai, sua assistente Lelê entra para lembrá-lo de que ele tem uma consulta em casa. Zenos diz que vai sair imediatamente, então Lelê diz que terá o jantar esperando quando ele voltar. Algumas horas depois, Zenos termina sua visita domiciliar e está a caminho de casa. Mas enquanto ele anda pela rua, nota uma garota lobo que parece estar em muita dor. Nesse momento, um nobre alcança a garota e começa a gritar com ela. Ele pergunta onde ela esteve, então a garota tenta explicar que seu estômago estava doendo muito, então ela tentou ir ao hospital, mas eles não a atenderam porque ela não tinha dinheiro. O nobre olha para ela como se fosse estúpida e que uma dor de estômago não é suficiente para justificar uma ida ao hospital, especialmente não para uma escrava como ela sem seguro de saúde. Em seguida, ele a arrasta e diz que ela deve voltar ao trabalho imediatamente. O nobre leva a garota a um cemitério e a joga no chão, fazendo com que ela bata a cabeça em uma lápide. Ele realmente não deve se importar com a saúde dela, porque uma lesão assim é suficiente para matar uma pessoa. Além disso, depois que a garota se revira no chão com dor, uma energia negra assustadora entrou nela. Então eu ficaria muito preocupado. No entanto, o nobre tem habilidades de observação de um cego, então ele acha que a garota está fingindo e diz para ela se levantar imediatamente. Ela obviamente não pode fazer isso por causa da dor severa. O nobre caminha até o corpo dela e ameaça colocá-la em uma dessas sepulturas se ela não o ouvir. Mas ela mal consegue se mover, então ele a chuta pelo chão. O nobre está farto de esperar por ela, então diz que ela deve se apressar e começar a procurar algo de valor no cemitério. Ele então começa a se afastar, e talvez seja a dor intensa ou o fato de ela ter sido possuída, mas a garota perde a calma e corta o estômago do nobre. O nobre fica incrédulo a princípio, pois nunca havia sido ferido tão gravemente antes. Ele tenta argumentar com a garota lobo, mas então ele se lembra de como estava chutando ela há um segundo, e parece que ela está sedenta por sangue, então não há sentido em tentar negociar. Ele começa a correr na velocidade de uma corrida leve porque é o mais rápido que consegue, e o nobre definitivamente teria morrido aqui. Mas por algum milagre, Zenos aconteceu de estar na área, então ele corre até ele para pedir ajuda. Ele diz a Zenos que sua escrava enlouqueceu e está tentando matá-lo, mas Zenos viu como ele a tratou naquela rua, então tem certeza de que o nobre mereceu isso. A garota lobo eventualmente alcança o nobre, então ele implora a Zenos para salvá-lo. Zenos dá uma olhada nela e pode ver claramente a energia sombria ao redor dela, então pergunta ao nobre o que ele estava fazendo quando a garota perdeu o controle. O nobre não quer admitir que estava tentando fazê-la roubar alguns túmulos para ele. Então ele apenas diz que estava coletando saques. Isso é definitivamente ilegal, mas ele tenta mudar de assunto e lembra a Zenos que está gravemente ferido e precisa ir para o hospital agora mesmo. Embora, ele até oferece pagar a Zenos se ele puder salvá-lo da garota, mas Zenos não se importa com dinheiro. No entanto, ele também jurou salvar vidas. Então, quando a garota avança contra o nobre, Zenos o puxa para fora do caminho a tempo. A garota então joga um monte de pedras em Zenos e ele as desvia habilidosamente sem muito esforço. Se ele é habilidoso o suficiente para fazer isso, o nobre pensa que ele deveria ser capaz de matar a garota, mas Zenos se recusa firmemente porque ele tem uma política estrita de não matar. O nobre diz para ele parar de falar essa besteira de cavaleiro negro, porque se Zenos não matar aquela garota agora, ela pode acabar matando o nobre. Mas Zenos ainda se recusa, porque como curandeiro, seu objetivo é salvar o maior número possível de pessoas. E imediatamente após dizer isso, ele avança para socar uma pedra que a garota jogou. E tenho certeza de que curandeiros normalmente não podem fazer isso. Zenos percebe que a garota é incrivelmente rápida. Na verdade, ela é muito mais rápida do que um demi-humano deveria ser, então ele sabe que algo está errado. Ele não quer machucá-la muito, então quando a garota tenta cortá-lo, ele levanta um escudo e assim que ela faz contato, ela é lançada para trás contra um prédio próximo. Por acaso, isso também faz com que um pedaço do prédio desabe bem ao lado do nobre. E Zenos é rápido, então ele poderia facilmente ter salvado o nobre, mas ele simplesmente escolheu não fazê-lo. Agora que tudo se acalmou, Zenos se aproxima do corpo da garota e a perna dela está quebrada pela queda, então ela está lutando para escapar. Ela ainda está selvagem, então Zenos deixa ela morder seu braço para mantê-la em um lugar. Ele percebeu que ela está possuída, então coloca a mão na cabeça dela e começa a curá-la para expulsar o espírito. Ele é bem sucedido, mas ainda está um pouco curioso sobre o que ela poderia estar fazendo para ser possuída por um espírito. De qualquer forma, ele ainda precisa lidar com o fantasma, então usa seus poderes para exorcizá-lo. Ele então se volta para a garota e agora que ela voltou ao normal, cura a perna quebrada dela para que ela possa andar novamente.
O nobre vê isso enquanto se puxa para fora dos destroços e fica impressionado que Zenos seja poderoso o bastante para curar uma perna quebrada instantaneamente. Ele ainda está muito machucado, então implora para que Zenos o salve. Mas Zenos diz que na verdade já encerrou o expediente do dia, então o nobre terá que esperar até amanhã para ser curado. O nobre sabe que vai sangrar até morrer em algumas horas, então ele implora para que Zenos o cure agora mesmo. Zenos eventualmente concorda, mas ele diz que vai custar mais caro para ele. O nobre não se importa com o preço, então ele dá a Zenos todo o dinheiro que tem. Isso está bem acima da taxa de mercado atual para curas, então ele tem certeza de que Zenos deveria estar satisfeito. Mas para sua surpresa, Zenos diz que isso está longe de ser suficiente. Ele geralmente não se importa com o pagamento, mas considerando como o nobre estava agindo de forma mesquinha antes, Zenos está se sentindo muito capitalista agora. O nobre ameaça denunciar Zenos por extorsão, mas isso não o incomodaria, já que ele não tem licença para começo de conversa. Tecnicamente, ele é um curandeiro ilegal, mas o nobre provavelmente sabe tudo sobre coisas ilegais, considerando o fato de que ele tem saqueado túmulos. De qualquer forma, Zenos está disposto a fazer um acordo, então ele diz ao nobre que está disposto a aceitar pagamento alternativo, então, além do ouro, ele quer ficar com a escrava do nobre. O nobre nunca se importou com a garota mesmo, então ele concorda com os termos de Zenos, e assim que Zenos o cura, ele entrega a escrava. Contrato. O nobre então sai furioso, e Zenos senta no chão ao lado da garota e espera que ela acorde. Quando ela finalmente recobra a consciência, fica surpresa ao ver um homem sentado ao seu lado e pergunta quem ele é. Zenos diz seu nome a ela e explica que acabou de comprá-la. Então, a partir de agora, ela é sua escrava. Com isso resolvido, ele diz a Teal para tirar a roupa imediatamente. Teal fica confusa e pergunta a ele se está falando sério, mas Zenos não está brincando. Ele diz que pagou muito por Teal, então precisa garantir que sua propriedade está em boas condições. Teal acaba fazendo o que ele diz, já que não pode desobedecer seu mestre. E uma vez que Zenos tem uma boa visão de seu corpo, ele consegue perceber imediatamente o que está errado. Ele notou que ela estava com dor antes, e isso é porque ela tem uma pedra na vesícula biliar bloqueando seu ducto biliar. Deveria ser fácil o suficiente para ele consertar, então ele estende a mão para o estômago dela e usa magia para realizar a operação. Em um instante, a pedra na vesícula é removida e Teal não sente mais dor, então ela pergunta a Zenos o que ele fez. Zenos explica que tudo o que fez foi abrir o estômago dela, extrair a pedra na vesícula e fechá-la novamente em uma fração de segundo, um procedimento totalmente normal. Zenos não acha que há algo especial nisso, mas Teal sabe que nenhum outro curandeiro poderia fazer algo assim. Ela agradece a Zenos por curá-la, mas ele diz que um obrigado não é suficiente. Ele investiu muito nela, então vai precisar que Teal trabalhe para pagar de volta. No início, Teal pensa que Zenos vai pedir para servi-lo com seu corpo, mas Zenos apenas quer que ela lhe dê direções para uma planta específica que ele está procurando. Teal acha isso um pedido estranho, mas ela o guia até um arbusto com as folhas que ele está procurando. Ela pergunta se isso é realmente tudo o que ele quer dela, porque está disposta a fazer muito mais por ele, mas Zenos diz que isso é suficiente. Ele sempre exige um preço justo pelo trabalho que faz para os outros, e a ajuda dela para encontrar essas folhas é tudo o que ele precisava dela. Portanto, todas as dívidas estão quitadas. Ele então rasga o contrato de escravidão de Teal e diz a ela que pode fazer o que quiser com sua vida. Agora, Teal não sabe realmente o que fazer consigo mesma agora que não é mais uma escrava, mas está livre para experimentar todo tipo de coisa nova agora, e tudo isso graças a Zenos. Ela pergunta se pode vê-lo novamente, e Zenos diz que se algum dia ela se machucar, ele terá prazer em curá-la, mas não de graça, é claro. Enquanto isso, em casa, enquanto Zenos estava fora trabalhando, Lily começou a preparar o jantar. A comida cheirava tão bem que o fantasma residente, Camila, teve que descer para ver o que estava cozinhando. Lily anota, e Camila diz que está ansiosa para provar a comida de Lily. Mas a comida não ficará pronta por um tempo, então ela terá que esperar em seu quarto. Foi então que uma garota chamada Zofia entrou procurando por Zenos, mas Lily diz a ela que ele está fora em uma visita domiciliar, então ele não está aqui agora. Zofia estava esperando ter Zenos só para ela vindo cedo hoje, mas como ele não está aqui, ela decide esperar até ele voltar. Parece que Zofia não foi a única que queria ver Zenos hoje, pois alguns momentos depois, Linga aparece procurando por ele também. Lily informa que Zenos não está aqui, então Linga diz que vai esperar, mas ela fica surpresa ao ver que Zofia já está aqui. Ela esperava lamber Zenos por tudo enquanto ele inspecionava seu corpo, mas agora esse plano está arruinado. Poucos momentos depois, uma garota orc chamada Lu arromba a porta, então Lily vai ao encontro dela e diz que ela pode se juntar a eles dentro. Mas somente depois de consertar a porta da frente que quebrou. Lu também gosta dos Zenos, mas na verdade ela veio porque podia sentir o cheiro da comida da Lily a 1 milha de distância, e ela realmente queria experimentar. Eventualmente, Lily termina de cozinhar, então ela vai terminar algumas de suas tarefas e deixa os outros na cozinha. No segundo em que Lily sai da cozinha, as garotas demi-humanas não conseguem mais resistir ao cheiro da comida dela, então todas vão provar um pouco, mas elas definitivamente são espertas o suficiente para saber que não devem esvaziar todo o pote. Deixa pra lá, o pote agora parece estar bem vazio. As três começam a perceber o quanto se complicaram, porque Lily vai definitivamente ficar brava quando voltar. Poucos momentos depois, Lily retorna e ao ver o que aconteceu, sorri para as garotas e exige que elas se expliquem. Mais tarde naquela noite, Zenos finalmente retorna para casa e Lily pede desculpas porque o jantar não está pronto como havia prometido.
Houve um pequeno problema com a comida, mas ela já encontrou uma solução. Ela enviou as meninas para buscar ingredientes para que ela fizesse um novo prato. E quando retornaram, trouxeram muito mais ingredientes do que ela esperava. Então Lily poderá fazer um banquete essa noite. Mas antes disso, ela sabe que Zenos deve ter trabalhado duro o dia todo. Então ela diz que vai preparar uma xícara de chá para ele relaxar. Zenos já fez parte de um grupo de aventureiros de classe mundial, mas um dia o líder do grupo, Aston, joga uma moeda de ouro nele para lembrá-lo de que é pobre e diz que está expulsando Zenos do grupo. Ele diz a Zenos que ele é um desperdício de espaço sem valor e que o grupo fica melhor sem ele. Mas Zenos sabe com certeza que é a única coisa que mantém esse grupo unido. No entanto, Aston se recusa a acreditar nisso. Ele só recrutou Zenos para usá-lo como escudo humano, já que ninguém se importaria se ele fosse morto em batalha. Mas agora que o grupo se tornou forte, Zenos tenta dizer-lhe que a única razão pela qual eles são fortes é porque ele está lá para curá-los toda vez que Aston faz algo estúpido. Mas Aston diz a ele que suas habilidades sombrias e autodidatas de cura não valem nada, e que qualquer outro curandeiro poderia fazer um trabalho melhor que ele. Enquanto isso, em um beco, dois comerciantes de escravos tentam segurar uma garota elfa para amarrá-la e vendê-la mais tarde. A mulher avisa seu parceiro para ter cuidado para não machucar Lily, já que elfos são realmente raros e eles podem conseguir mais dinheiro se ela estiver em boas condições. O homem já a imobilizou no chão, mas Lily se recusa a desistir sem lutar. Então ela lhe dá um chute nas partes íntimas, e enquanto ele está se contorcendo de dor, ela começa a fugir. Ela provavelmente poderia ter escapado também, mas infelizmente o homem tinha um arco, então ele atira no tornozelo dela. Lily cai no chão, e ela não consegue mais fugir, então o homem a alcança. Ele tenta segurá-la novamente, mas Lily morde a mão dele com a força de 1000 chihuahuas. Então o homem tem que esfaqueá-la para conseguir livre. Zenos estava passando por aquele beco e encontra Lily no chão sangrando e pergunta aos dois se foram eles que fizeram isso com ela. Eles mandam ele se ferrar, pois a escravidão é perfeitamente legal neste país e eles possuem Lily, então podem fazer o que quiserem com ela. Zenos sabe que eles estão certos, então ele legalmente não pode fazer nada para ajudar Lily. Mas então ele tem uma ideia e diz a eles que quer comprar Lily. Ele oferece as moedas de ouro que conseguiu de Aston. E normalmente eles recusariam, já que escravos elfos valem muito mais do que uma moeda de ouro. Mas como ela já está sangrando no chão, eles decidem pegar o dinheiro e ir. Assim que eles se vão, Zenos caminha até Lily para ver se ela ainda está viva. Lily já aceitou seu destino e está dizendo a Zenos para simplesmente deixá-la aqui, mas ele diz que ela não vai. Lily olha para seu ferimento e fica surpresa ao ver que Zenos já a curou completamente. Ela agradece pela ajuda e pede desculpas pelas moedas de ouro que ele gastou para comprá-la. Mas Zenos não queria realmente ficar com elas de qualquer forma, já que lembravam Aston. Ele pergunta a Lily se ela tem uma casa para onde ir, mas, sendo escrava e tudo mais, é bem seguro supor que ela está sem dinheiro e sem lar. Ela também está com muita fome, então Zenos se oferece para conseguir comida e roupas para ela antes de fazerem qualquer coisa, levando-a para um restaurante nas proximidades e compra para ela um novo conjunto de roupas no caminho. Lily está comendo alegremente a comida que Zenos comprou para ela, mas está um pouco confusa, pois ele não comprou comida para si mesmo. Zenos diz que não está com fome, mas na verdade ele está apenas realmente falido. Ele gastou o último do seu dinheiro em roupas e comida para Lily, e como foi expulso do Golden Phoenix, provavelmente terá que conseguir um novo emprego em breve para não passar fome. Então, um homem tropeça no restaurante e parece que seu braço está machucado. Ele teve alguns problemas e conseguiu sair vivo, mas definitivamente não está bem. Zenos olha para ele do outro lado da sala, e pelo buraco em seu braço e as leves marcas de queimadura, ele deduz que o homem deve ter sido baleado por uma arma mágica. Não é grande coisa, já que o cara é uma pessoa lagarto, então o ferimento deve conseguir curar naturalmente em alguns dias. Mas por outro lado, o ferimento é bastante profundo, então seria melhor cuidar dele agora. Zenos estende a mão para lançar cura no homem, e em poucos segundos o buraco em seu braço se fecha. O homem fica surpreso que seu braço de repente voltou ao normal, então ele pergunta a Zenos quem ele é, e antes que ele possa responder, Lilu declara que Zenos é um curandeiro lendário. O homem nunca tinha ouvido falar dele antes, mas está realmente grato pela ajuda de Zenos, então lhe dá algumas moedas e promete espalhar a palavra sobre ele. Zenos ficou um pouco confuso quanto ao motivo pelo qual o sujeito lhe deu dinheiro a princípio, mas depois percebeu que curandeiros normalmente são pagos por curar pessoas. Isso lhe dá uma ideia. Então ele decide abrir uma clínica e se tornar um curandeiro profissional. Mas como ele é das favelas, será difícil para ele conseguir uma licença oficial de cura. Licença. Além disso, administrar um negócio legítimo significaria que ele teria que pagar impostos. E nas palavras de Virgílio, evasão fiscal não é um crime, é uma obrigação. É por isso que Zenos vai se tornar um curandeiro clandestino. Lily não entende muito bem do que ele está falando. Mas se Zenos vai abrir uma clínica, então ela quer ajudá-lo. Zenos pensa sobre isso por um segundo, e já que abrir uma clínica sem licença seria ilegal, ele não tem certeza se é certo arrastar uma criança inocente para isso. Mas Lily lembra-o de que ele a comprou há alguns minutos, e isso o torna seu mestre, então é seu dever segui-lo, independentemente de quantas leis ele quebre. Zenos, na verdade, não pretendia se tornar seu mestre, ele só queria ajudá-la. Lily então aponta que não tem para onde ir, então se ele não a levar com ele, a culpa será dele se ela acabar como escrava novamente.
Zenos eventualmente cede e concorda em deixar Lele ir com ele, então ela jura que servirá a Zenos com cada centímetro do seu corpo, mas ele pede a ela para por favor não tornar isso estranho. De qualquer forma, se Zenos vai abrir uma clínica, ele vai precisar resolver seu problema atual de falta de moradia, então ele leva Lele para uma seção abandonada da cidade para procurar um lugar para ficar. Lele pergunta a Zenos por que ele quer morar aqui, então ele explica que precisa se manter escondido para que a Associação Real não descubra sobre seu ilegal. Clínica. Além disso, com quão assustador este lugar é, os valores das propriedades têm o preço perfeito para seu bolso vazio. Lele não pode negar isso, mas ainda está preocupada porque sabe que monstros assustadores tendem a viver em lugares assim. Os dois eventualmente encontram uma casa que ainda está perfeitamente intacta. Então Zenos acha que acabou de ganhar na loteria. Mas assim que Lele vê o lugar, ela fica aterrorizada porque parece uma casa mal assombrada de manual. Se tiverem azar, podem até se deparar com um espectro. Zenos não faz ideia do que é um espectro, então Lele explica que espectros são monstros mortos-vivos aterrorizantes que podem transformar pessoas em fantasmas com um único toque. Eles entram, mas está bem escuro, então Lele se oferece para usar sua magia para iluminar. Zenos fica surpreso que Lele pode usar magia, mas ela só pode usar feitiços básicos, então não acha isso muito impressionante. Com o quarto iluminado, eles agora podem ver tudo claramente, e é tão ruim quanto Lele achava que seria. Mas Zenos ainda está bastante otimista. Este lugar ainda tem um bom telhado e os pilares de suporte são robustos, então é perfeito para a clínica deles. No entanto, eles enfrentam um grande problema. Na verdade, há um espectro aqui e ela diz que vai sugar toda a força vital de Zenos. Lele está surtando, mas Zenos está apenas desapontado que a casa já estava ocupada. Carmilla investe contra Zenos, mas ele facilmente a repele com um feitiço de cura e destrói ambos os seus... Ele não se intimida com a Carmilla de jeito nenhum, porque quando ele estava na Golden Phoenix, o Aston frequentemente o mandava para o labirinto sozinho sempre que estava de mau humor e o Xenos constantemente encontrava espectros lá embaixo. Então ele já derrotou pelo menos 100 deles. Acontece que a magia de cura é bastante eficaz contra monstros mortos-vivos. Voltando ao assunto, ele pede desculpas a Carmilla por invadir a casa dela assim, mas não há outras opções por aqui. Então ele pergunta se ela está de acordo com ele se mudar. Carmilla se sente insultada por Zenos se quer sugerir morar com ela, a rainha dos espectros, então ela convoca um monte de seus servos fantasmas para se livrar dele. No entanto, Zenos casualmente usa um feitiço de cura avançada para acabar com todos eles. Carmilla fica impressionada com o poder que Zenos possui e começa a se preocupar que ele possa exorcizá-la, mas ele realmente não quer lutar com Carmilla. Ele sabe que é rude simplesmente se mudar assim, mas realmente precisa de um lugar para ficar. Então ele pergunta se ela está disposta a dar a ele e a Lele pelo menos um quarto e um lugar para tratar futuros pacientes. Carmilla sabe que não pode derrotar Zenos, então diz a ele que ele pode ficar com o primeiro andar, mas ela vai manter o segundo andar de si mesma. Zenos acha que isso funcionou bem, mas Lele não sabe se deveria ter mais medo de Carmilla. Ou Zenos. Na manhã seguinte, Lele está realmente entediada, pois não há pacientes por perto. Então ela pergunta a Zenos se ela deveria sair para fazer um pouco de publicidade. Mas Zenos não acha que é uma boa ideia, já que o Hospital Real pode descobrir sobre este lugar. Além disso, não deve demorar muito para eles conseguirem seu primeiro cliente. E de fato, alguns minutos depois, alguém entra. Lele se levanta para cumprimentar o primeiro cliente e fica surpresa ao ver que é o cara que Zenos curou ontem. Zenos já esperava que ele aparecesse mais cedo ou mais tarde, já que cidadãos cumpridores da lei não acabam sendo baleados por magia. Balas. E caras como ele provavelmente não querem ir aos hospitais normais por razões óbvias. O homem se apresenta como Zond e diz que precisa que Zenos dê uma olhada na irmã dele. Xenos diz que fará o que puder, então Sofia mostra a ele seu pequeno ferimento de pele. Ferida. Sofia diz que seu braço está se comportando de maneira estranha desde ontem, e após dar uma olhada na ferida, Xenos deduz que Sofia foi atingida por algum tipo de magia com um atributo de veneno. Sofia pergunta se há algo que ele possa fazer a respeito, mas como ela passou a noite toda assim, todo o tecido do braço dela está praticamente morto. Ele diz a ela que é melhor apenas cortar o braço todo para evitar que o veneno se espalhe. Sofia fica desapontada ao ouvir que ela tem que perder um braço, mas é o que é, então ela pergunta a Xenos quanto vai custar para ele amputar. Ele diz a ela que terá que pagar 1 milhão de Wen. E assim que ele diz isso, Zond fica indignado porque é um preço absurdo para uma simples amputação. Ele está pronto para brigar por causa disso, mas Sofia pede para ele se acalmar e começa a tentar negociar com Xenos. Ela pergunta se ele realmente quer cobrar um preço tão alto quando ela é Sofia o Tornado. Sofia é a líder de uma das 3 gangues que comandam esta área, e Xenos sabe muito bem quem ela é, mas ele se recusa a trabalhar de graça, especialmente porque a regeneração é muito cansativa. Sofia está confusa, pois nunca ouviu falar de um curandeiro que pudesse regenerar membros, e Xenos também está confuso, já que não sabia que outros curandeiros não podiam regenerar membros. Ele se treinou para ser um curandeiro, então não sabe o que é considerado normal, mas isso não importa agora. Então ele pergunta a Sofia se ela quer prosseguir com o procedimento. Sofia concorda, então Xenos a coloca numa mesa e se prepara para amputar o braço. Ele cria um bisturi mágico para isso, mas Sofia fica um pouco preocupada, já que nunca viu nada parecido antes. Xenos explica que é apenas uma lâmina de magia condensada que ele pode conjurar à vontade.
é super afiada e completamente estéril, por isso é perfeita para realizar cirurgias. Mas, novamente, a maioria dos curandeiros não consegue fazer isso. Xenos começa a operação e usa um fluxo constante de magia de cura para anestesiar a área. Ele então corta o braço infectado e se prepara para regenerar um novo. Ele aumenta a saída de sua magia de cura e começa a reformar o braço de Sofia camada por camada até que fique como um novo. Sofia fica maravilhada e grata que Xenos realmente regenerou seu braço, então ela não tem mais reclamações sobre seu preço. Ela também diz que começará a enviar seus subordinados feridos para Xenos, se ele concordar, e enquanto forem clientes pagantes, Xenos não se importa. Nos próximos dias, Xenos recebe muitos pacientes da facção dos Homens Lagarto, então Lily faz um pouco de chá para ele relaxar. Xenos a agradece por ser tão atenciosa, mas ele se pergunta por que ela fez 3 xícaras em vez de 2. Lily diz que fez um para Carmilla beber, mas Xenos não tem certeza se ela vai querer se juntar a eles aqui embaixo. No entanto, Carmilla aparentemente gosta muito de chá. Enquanto fazem uma pausa, Lily pergunta a Xenos se ele sabe por que os lagartos estão sempre se machucando tão gravemente, e pelas pessoas que ele viu até agora, ele acredita que há uma guerra territorial entre as diferentes facções. E falando em facções, parece que uma delas acabou de arrombar a porta. Um grupo de lobisomens invade a clínica, e sua líder, Linga, declara que vai matar Xenos. Ela vem lutando contra os Homens Lagarto há dias, mas não importa quantos eles sejam feridos, eles sempre acabam melhorando, então ela vai eliminar o curandeiro deles. Primeiro de tudo, Xenos não trabalha para a facção dos Homens Lagarto, e ele gostaria de evitar violência aqui, mas Linga já ordenou que seus homens matem Xenos. No entanto, com sua magia defensiva, nada do que fazem consegue sequer movê-lo, muito menos causar dano. Linga percebe que não pode vencer Xenos, então recorre a destruir a clínica para se livrar dele, mas isso foi uma ideia idiota, porque ainda é a casa de Carmilla também, então ela não vai tolerar alguém destruir. Assim que Linga e os outros lobisomens veem Carmilla, eles ficam apavorados, porque um espectro é um monstro mortal que eles nunca poderiam esperar. Derrota. Carmilla pretende drenar a força vital deles pelo que fizeram, mas Xenos pede para ela se acalmar porque ele não quer que ninguém morra em sua clínica, e enquanto Linga e seus homens estiverem dispostos a reparar o dano que causaram, ele os perdoará. Este foi o final do episódio 2. Inscreva-se para não perder a próxima parte. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.